Olá, meus amados e amadas, os signos diários. Vamos à leitura desta semana que o recado cigano tem para vocês. É uma leitura coletiva, não ressoa com todos que vocês sabem. Uma leitura para Sol, Lua, Júpiter, Vênus, Ascendente e Quiron em Áries. Vamos ver como que está essa semana para vocês, meus amados. Uma carta. Saltar. Uau! As pedras já abrindo o Xangô aí na energia de vocês para essa semana. É como se vocês precisassem passar por alguns obstáculos para iniciar uma nova fase. Principalmente no amor, porque as minhas leituras são direcionadas à alma chama gêmea. Naquele momento vocês sabem que vão chegar no topo dessa montanha. Mas para chegar no topo dessa montanha, vocês vão precisar escalar, vocês vão precisar passar por todas as adversidades. E é neste momento que requer o que? Força, determinação, confiança no seu eu maior, no seu ser divino. Então, é como se as coisas estivessem abertas para vocês. Só basta vocês confiarem. A subida pode ser grande, mas vocês vão chegar no topo, vocês vão se realizar no amor. Temos aqui a criança que pode marcar o início de uma nova fase na vida amorosa para vocês, novos relacionamentos, uma fase que perdurava, que estava difícil, começa a se iniciar. Tem também alguma questão ligada a filhos ou imaturidade que precisa observar. Porque temos os lírios, que são os rios aqui. Deixa as águas fluírem. A energia de Mamãe, Oxum e Xangô está muito forte na energia dos arianos. Então, se permitam, deixa a água rolar, deixa as coisas fluírem na vida de vocês, porque o melhor está por vir. O melhor está para acontecer na vida amorosa. Agora vamos dar uma olhada a energia dessa semana para os meus solteiros, solteiras que querem um novo amor ou já estão no início de uma fase, de um início de namoro. Vamos dar uma olhada, como que tá a energia, marcando maior, por favor, universo. A torre marca uma transformação, uma finalização de ciclo para início de outros. É como se vocês estivessem se refazendo após um período de dor e sofrimento, onde a vida de vocês estagnou por algum motivo ou pessoa, e aí vocês começam a fazer um reset, sabe? Na vida de vocês, e o que vocês querem? Vocês querem um novo, mas vocês querem um novo deixando fluir as coisas naturalmente, em paz, em harmonia, em tranquilidade. E isso é vocês que fazem, meus amados. Condicionamento é o momento, essa carta do diabo, é o momento de romper com as ilusões que às vezes acorrentam vocês a situações que já não são mais para vocês, aonde vocês vão dar um salto de fé nessa semana, vão começar uma nova jornada, então tem um início novo para muitos de vocês, só não acelerem o processo, deixa as coisas agirem naturalmente, tem um processo a desenrolar na vida amorosa de vocês, tá bem claro, e não tenham pressa, um passo de cada vez para que vocês consigam adentrar um grande amor, uma grande história. Todos nós voltamos a essa questão de se amar, se respeitar. E o amor, ele tem que começar em vocês. O amor, a completude, sabe? Não esperar do outro aquilo que só vocês podem fazer por vocês. A serpente, não é um momento de autossabotagem, meus amados, não se autossabote. Aqui vocês estão iniciando uma nova fase, não tenham medo. As coisas têm que ter, tenha uma tendência de reestruturação, onde para chegar num relacionamento de 6 de ouros tem muito aprendizado. Para que tenha reciprocidade, você tem que estar bem, meu amado e amada. Quanto mais emergir no seu amor, quanto mais vocês emergirem em vocês, mais essa energia se expande. Aqui temos a casa, que é a estrutura, ou seja, os ciganos estão dizendo que a estrutura tem que partir de vocês. Esse amor, essa completude, ela só chega
quando vocês entenderem que vocês são completos. Que a outra pessoa que tem que estar na vida de vocês é para somar. Para somar. Não para ficar melindrando a vida. Estão bem claro isso? Não melindrem. Sejam felizes. Vão ser amados. Vamos dar continuidade e ver o que mais vem para vocês. Uau! Uau! Mais uma carta, por favor. Então, aqui, é claro, vocês vão estar saindo de uma energia de escassez no campo amoroso, uma energia de sair, sabe, sair da zona de conforto e parar de chorar pelo leite derramado. Vocês vão fazer o quê? Eu não vou mais perder o meu tempo com uma folha seca, com uma árvore seca. Eu vou reconstruir a minha vida, ou eu estou reconstruindo a minha vida, porque eu não quero mais situações de miséria. Eu quero encontrar uma alma compatível, de estabelecer uma conexão justa, correta. Então eu vou me manter firme no meu processo de crescimento. Eu vou manter-se firme no meu autoconhecimento. Precisa partir de vocês, de cada um de nós, essa parte de construção. Eu preciso trabalhar. Preciso trabalhar no meu ser. Eu preciso sair dessa estagnação da qual eu me encontro, de relacionamentos fracassados no passado. Eu preciso sair dessa desilusão amorosa e eu preciso romper e seguir adiante confiante que eu tenho uma pessoa compatível à minha energia. Eu preciso entrar no meu autoconhecimento, a sabedoria da sacerdotisa. E aqui tem coisas ocultas que virão à tona na vida de vocês. E ao mesmo tempo, essa sacerdotisa com a lua fala para vocês não baixarem a frequência, tipo uma tristeza de um relacionamento que não tenha dado certo. Que voos maiores vocês terão. Principalmente para quem finalizou relacionamentos kármicos. Porque aqui, ó, a justiça e o Papa. Finalizações de ciclos kármicos que porventura pode ter deixado vocês em desequilíbrio emocional. Mas o que vem um acordo espiritual, um contrato espiritual guiado pela espiritualidade na vida de vocês neste ano, gente. Mas essa semana tá bem interessante essa virada de chave que vocês vão dar ao adentrar o seu processo de solitude, da sua completude. Ou seja, vem um rei de ouros, todo virgem e capricórnio, alguém vem ofertar uma aliança para vocês. E é alguém estruturado, alguém que tem bases sólidas, que é muito conectado com a família, mas é alguém que só dá um passo quando tem certeza. Então, a instabilidade emocional de vocês vai ser o carro-chefe para que essa pessoa tenha ciência se adentra um relacionamento com vocês ou não. Vocês estão entendendo? Então, é como se vocês precisassem virar as chaves. Virar as chaves. Então, depende de vocês para essa nova fase iniciar. Vocês estão saindo de relacionamentos tóxicos, abusivos, narcisistas. Alguns estão sozinhos há um bom tempo. E agora é o momento de recomeçar. Sem preguiça de recomeçar. 3 de paus, que é o futuro próximo. No futuro próximo, a rainha de ouros. Encontro de alma gêmea. Ou chama gêmea aqui. Touro, virgem, capricórnio. Alguém que quer o mesmo que vocês. Uma estrutura. 7 de ouros. Só que vocês vão ter que ter paciência. Porque esse ser divino e divina é lento. Justamente porque é uma relação sólida. Então essa pessoa vai observar vocês lentamente.
E a chave para virada aí, para um pedido de namoro, ou por estar namorando, e para quem já está namorando, aqui diz que tem solidez na relação de vocês. Então é algo justo, só cuidado com energias. A magia aqui, com essa carta da mudança de vida, essa carta me indica muito que dentro dessa carta é a magia do amor. Vocês conectados com a magia do amor, então esse novo amor tá já no caminho de vocês. Alguns já estão conversando, dentro do círculo social de vocês, só que diz aqui, eu ia falar e a carta saltou. Essa situação implica em um casamento, um matrimônio, ou seja, tem chance de vocês terem encontrado a pessoa certa no caminho de vocês para uma união, para um casamento, para uma família. Só cautela aí para não ter filhos antes do desenrolar da história, tá bom? É isso, meus amados e amadas, para vocês que estão solteiros. Agora vamos ver quem está separado do ser divino e divina. A pessoa está com uma outra contraparte, ou o ser divino está em cima do muro, em dúvida. E vocês sabem, tem certeza que a alma chama gêmea. Lembrando que eu vou dar o início da leitura aqui, e aí eu dou continuidade no canal 2. O carro, ou seja, o movimento começa. Já começou um movimento nesse ano de janeiro, alguma situação que o ser divino e divina, mas o divino masculino, independente de gênero, tá começando a observar uma situação. É como se a pessoa observasse as duas situações, vocês, que são possivelmente o passado, a pessoa do presente, a história que vivenciou com vocês, a história que vivencia, e essa pessoa está em cima do muro. Está em cima do muro porque ainda resta algumas dúvidas que o divino aí precisa sanar. Enquanto isso, vocês trabalhem o silêncio da alma de vocês. Confie no Senhor, entrega o meu caminho a Deus e confio. Porque aqui existe uma conexão de 10 de copas, tem uma possibilidade de um final feliz. Vocês estão percebendo que nos dias anteriores e os próximos dias, a conexão mental ligada ao cardíaco e à mente vai ficar muito forte entre vocês. E a completude, o mundo, é a peça que falta para o quebra-cabeça da história de vocês tá chegando, gente. Aqui, essa completude, essa história de amor, estando aberta a um recomeço, a uma nova fase, é só vocês confiarem. Só vocês confiarem. Vamos lá. Povo se... Gente, a criança de novo. Ó, esse encontro tá marcado. Tá marcado. É algo que tá destinado a acontecer na vida de vocês. Leve o tempo que levar, isso vai acontecer. Alguém está na energia do 8 de espada, seja divina feminina, criando, não vai ter retorno. Não caia nessa energia. Não abaixe a sua frequência por nada. Agora é o momento de vocês confiarem, porque a situação está começando a desenrolar. Temos aqui a carta da criança, que ela pode falar uma nova fase está prestes a se iniciar. Ou se ser divino é tão imaturo que começa a observar algumas situações que ele ou ela vai compreender a imaturidade deles ao se relacionar com vocês no passado, com a separação. Então é como se as coisas começassem a se encaixar. E o divino masculino está a observar vocês. Principalmente porque, e aí novamente o 9 de paus pede para vocês se manterem firmes. Principalmente se eles verem ou notarem que vocês nunca mais foram atrás. Para quem tem contato, vocês estão vivendo numa boa, assim, tipo assim, nenhum momento vocês estão correndo atrás desse divino masculino. E isso é primordial para a situação dar certo.
Vamos ver o que mais. As últimas cartas dessa semana mostraram muito magia e feitiço, gente. Então vamos lá. Já vamos falar desse amor do passado, de vocês, porque hoje vocês que é o passado deles ou delas, independente se eles estarem com alguém do passado anterior a vocês. Então, o 6 de copas fala o quê? O divino masculino se deixou levar por ganância, alguns, por processos de prisões carnais. Olha aqui, o diabo aprisionando. Tem uma energia de sedução. Aqui tem algumas energias, vampiros energéticos entre vocês. Então é bom fazer uma limpeza energética. Já orientei várias vezes a buscar uma mesa radiônica. E aqui mostra claramente que tem uma energia a ser retirada do caminho de vocês. É como se a divina feminina entendesse e soubesse que teve magia, tá? Mas essa magia só teve eficácia porque o divino masculino estava preso nas suas prisões emocionais, nas suas ilusões carnais. Onde o 10 de espada com essa morte fala que é um fim a essa energia. Se vocês estão pedindo aí, fazendo orações, limpeza energética São Miguel Arcanjo, 21 dias, continue, porque tá fazendo efeito. Começou a fazer efeito. E aí o que que acontece? A divina feminina aqui, vocês estão no arquétipo de vocês. Áries, mas também Leão e Sagitário, vocês estão a esperar. Mas a esperar sem aquela loucura desenfreada de querer o divino de qualquer jeito. É como se vocês entendessem o quê? Que esse tempo a esperar foi longo, para alguns é bem longo, é mais de anos, e outros nem tanto, mas hoje é mais para quem está há muito tempo. Então, 7 de ouro para um 10 de paus. Calma. Saiu aqui na leitura de vocês 9 de paus e o 10. Tem uma sincronicidade do universo aí, aonde eu escutei em dias para alguns, não é para todos. Um movimento acontece aonde o divino masculino dá um salto de fé e vem até vocês, após se libertar dessas energias maléficas. Retorna como um pajem, como um indício, um sinal, mas vem aí com tudo, como um rei de copas. Peixes, Câncer e Escorpião também. Aqui a pessoa, bem claro, tem sentimento por vocês. Então essa história vai acontecer. Tenham paciência, meus amados. É isso, peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seus comentários. Gratidão, universo. Minha agenda de janeiro está aberta.